Olá, bem-vindo ao ExpertCast, o podcast dedicado à inovação em saúde. Eu sou Gustavo Meirelles, médico radiologista, vice-presidente médico da AFIA, fundador da comunidade Inovação em Saúde e co-presidente do Instituto AFIA, e é um prazer ter você conosco para mais um episódio do nosso podcast. O tema de hoje, Saúde sem Fronteiras, Vidas em Movimento, é um assunto profundamente humano, sobre profissionais de saúde que, diante de guerras, crises políticas, precisaram recomeçar suas vidas em outros países. Como reconstruir uma carreira, um propósito, uma identidade, em um novo idioma, uma nova cultura e um novo sistema de saúde? Esse é o tema da conversa que eu terei aqui hoje e tenho a honra de receber a Luciana Malte Capobianco, Obrigada. Que é fundadora da Estou Refugiado e da plataforma do Mundo, que conecta pessoas refugiadas a oportunidades de trabalho e integração. Lu, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e ainda mais trazendo as profissionais de saúde do Afeganistão, as refugiadas que estão com a gente aqui no Brasil. Um grande prazer também. Eu tenho comigo aqui hoje, são algumas pessoas que tenho muita curiosidade em ouvir. Então a gente vai começar com a Parisa, com a tradução em tempo real da Massuma. Então a Parisa vai contar mais sobre a sua história de vida, e a Massuma, que também soube agora que é uma fotógrafa, super experiente, vai nos contar em português, né? Fazer essa tradução aqui pra gente em tempo real. Então muito obrigado por estarem aqui com a gente hoje. Eu vou começar com uma pergunta para a Luciana. Como é que surgiu a iniciativa Estou Refugiado e como tem sido? Eu acompanho o seu trabalho de perto e quero te dar mais uma vez aqui no podcast também os parabéns. É um belíssimo trabalho que vocês fazem. Eu queria que você contasse um pouco mais para o nosso espectador e ouvinte a respeito do Estou Refugiado. Olha, aconteceu assim, Gustavo. Em 2015, eu tinha a minha agência de comunicação digital, eu era empresária, enfim, com diversos clientes. E comecei, assim, a entrar numa crise. Meu Deus, o que eu posso fazer nos próximos... Eu estava perto de fazer os 50, né? Os próximos 50 anos da minha vida. Eu queria dar uma planejada, assim. E eu percebi que eu queria fazer alguma coisa que fizesse um sentido e tivesse um impacto na vida de outras pessoas. Então, na verdade, na época eu tinha uma amiga minha, uma redatora, ela falou para mim: Lu, você já reparou que sempre que chega alguém aqui na sua agência e eventualmente você não pode ajudar, você quer ajudar? Será que você não quer trabalhar com causas humanitárias? Eu falei: acho que eu quero. Mas qual causa seria a minha, né? Então a gente começou a pesquisar na época, a gente estava em 2015, no começo da guerra da Síria, onde a gente tinha um grupo grande, né, de sírios morrendo afogados no Mediterrâneo. Eu falei, caramba, e muitos deles, na época, chegando no Brasil. Eu falei, preciso fazer alguma coisa. De repente, essa causa me inspira muito, né? Daí eu criei um movimento chamado Estou Refugiado, porque o nome já é um manifesto, né? Não sou, eu estou, porque ser refugiado, ele é transitório. Hoje a gente tem a Paris aqui como refugiada e eu espero que lá na frente ela possa voltar, depois eu vou entrar nesse detalhe, a exercer a sua profissão. Então a gente criou um movimento e todo mundo na minha agência na época ficou louco, só queria trabalhar com o movimento Estou Refugiado, ninguém queria trabalhar para nenhum cliente. Falei, caramba! E foi muito engraçado que a gente começou a criar conteúdos diferenciados e fortes, e o primeiro dele foi um experimento que a gente usou o Tinder. E a gente fez o quê? Eu chamei um refugiado. Ele chama-se Alphonse, ele é engenheiro megatrônico e ele criou um perfil no Tinder como estrangeiro, como engenheiro e como solteiro. E ele teve 30 matches, assim. Eu falei, caramba, ficou feliz, 30 pessoas, 30 mulheres e tal. E depois de uma semana, isso era um experimento social mesmo, a gente mudou uma palavrinha do perfil nele no Tinder, em vez de estrangeiro para refugiado, ele teve 3 matches. Nossa. E daí a gente percebeu, caramba, tem um preconceito, óbvio, uma xenofobia, porque a pessoa é um refugiado. Então esse vídeo, ele viralizou, e daí empresas começaram a oferecer
vagas de trabalho para o nosso movimento. Até então era um movimento, não era uma ONG. E do outro lado, refugiados que se identificaram com a gente, que tinha conexão com empresas, começaram a chegar. Quando eu vi minha agência, ficou assim, uma bagunça, assim, né? Era refugiado, era empresas, e eu não querendo mais entregar, né, o trabalho, enfim, né, de publicidade, assim. E eu me apaixonei, porque os primeiros casos que a gente pegou, e os primeiros impactos positivos na vida das pessoas, foi uma coisa assim, tão transformadora, mas tão satisfatória. Eu falei, caramba, eu estou gostando muito disso, eu quero continuar a fazer isso, né? Então, durante muito tempo, a gente começou a compartilhar a história de pessoas de diferentes nacionalidades, assim, o que elas carregavam, o que elas de sonho elas trouxeram, qual que era a área de aprendizado, de estudo delas no país de origem, e o que a gente poderia fazer com isso, com a barreira da língua que a gente tinha no Brasil. E daí foi dando certo, assim, né? Em 2019, a gente criou oficialmente o Instituto Estou Refugiado, que conecta empresas com refugiados, e a gente sempre trabalhou com essa questão da empregabilidade, porque a empregabilidade é algo, assim, importantérrimo para tirar uma pessoa da situação de vulnerabilidade, né? Como tirar essas pessoas dos abrigos e tal. E a gente teve um impacto, assim, na época, mais de 2.000 pessoas contratadas, CLT, em diferentes áreas. Inclusive, eu lembro que você me ajudou lá atrás, quando você deu uma vaga de trabalho para um casal do Irã e do Afeganistão, num laboratório conhecido, e mudou muito a vida deles. Eles estavam muito deprimidos e sem nenhuma perspectiva no Brasil. Eu me lembro bem. Só uma aberturinha, né? A felicidade que ele ficou, né? Me lembro. E o filho deles agora se formou em medicina. Que bom! Acabou de se formar, assim, agora já vai começar a exercer a profissão, assim, que era a profissão que os pais ainda não conseguiram voltar a exercer, né? Pela questão da revalidação do diploma. E quando teve esse convite para vir aqui, eu falei, caramba, que legal! E eu lembrei das meninas que estão morando com a gente no nosso co-living, que eu não chamo de abrigo, né? Porque eu estou refugiado hoje, a gente faz parte de um programa que é o Programa Brasileiro de Reassentamento de nacionais do Afeganistão, né? Porque acho que você se lembra daquela comoção das pessoas afegãs no aeroporto de Guarulhos que não tinham para onde ir. O governo brasileiro, em 2024, ele cancelou o visto humanitário para afegãos e resolveu organizar a emissão desse visto através das organizações da sociedade civil. E a Estou Refugiado foi uma das primeiras ONGs a serem qualificadas por esse trabalho, porque a gente já tinha recebido mais de 200 pessoas e dado abrigo para essas pessoas e depois colocado elas no mercado de trabalho, parte delas. E hoje a gente está, assim, né, com esse desafio, né, que é trazer as pessoas. A gente vai trazer 224 pessoas. A gente já trouxe cerca de 50, tem mais 40 chegando. A Parisa foi uma delas, a Cobra e a Najiba, que estão aqui também, são outras que a gente trouxe. Meninas jovens, cheias de esperança, acreditando que aqui elas vão poder exercer, né, a profissão que tanto amam, assim. E eu lembro muito bem, porque há 4 anos eu conheci a Massuminha. A Massuma foi o início do projeto. Ela, uma fotógrafa, fazia parte de um grupo de jovens meninas fotógrafas quando o Talibã tomou o poder, que a gente viu aquela loucura toda que foi as pessoas tentando se agarrar ao primeiro avião para sobreviverem. E ela e um grupo de meninas jovens faziam aulas de fotografia com agências da ONU lá no Afeganistão, em Herat, e algumas em Cabul. E quando o Talibã tomou o poder, elas corriam extremo risco de vida por serem fotógrafas, por gostarem de imagem, por gostarem de ouvir música, por gostarem de ser mulher, por gostarem de viver. Então, um grupo de professores, naquela época, 4 anos atrás, criou um movimento para tirá-las de lá. E a Estou Refugiado foi uma das organizações participantes desse projeto. E na época a gente criou o primeiro co-living, que é um casarão que a gente tem aqui em São Paulo, super legal, que eu adoro. E a gente hospedou essas pessoas. E daí foi mais transformador ainda, né? Porque eu lembro, né, Massuma, da gente trabalhando juntas e você não falava nem inglês, né? Não falava português. É muito difícil. Quando eu lembro, é muito vergonha também.
Essa história é muito triste. Mas foi muito bom, porque daí a gente contratou a Massuminha, a gente trabalhou intensamente com o Google Tradutor e agora a gente acabou de trazer a família dela, o pai, a mãe, a irmãzinha, a Mercha, depois de 4 anos sem ver. Receber a família dela, depois de 4 anos no aeroporto, com a emoção da Massuma, foi o presente maior que eu podia receber, assim. E mostrar que esse trabalho, ele vale muito a pena, assim. É muito importante, assim, né? A gente tem que fazer. Puxa, meus parabéns aqui de novo. Realmente é um trabalho magnífico. E eu me lembro, né, desse episódio que você contou há alguns anos. E até vou citar aqui, né, o grande apoio do Fleury, né, que foi o laboratório que você estava mencionando, né? Porque o Fleury o acolheu e eu me lembro da felicidade dele quando começou o trabalho. Até disse, olha, conseguimos agora, que ele disse, estou muito feliz, né? Porque eu tenho agora um trabalho. Ele falou do filho também, então fico muito contente que o filho possa ter se formado em medicina agora e que eles estejam bem e felizes, né? Então... Bem felizes. E o caminho continua, né? Através dos filhos também na mesma profissão, na área médica, assim, né? Que bom, que bom. E esse programa que é muito interessante, assim, agora de reassentamento, então, como ele funciona brevemente, para você entender, a gente tem que identificar as pessoas que estão no Afeganistão, ou no Paquistão, ou no Irã, que pedem ajuda para a gente. A gente recebe cerca de 100 e poucos e-mails, ou, enfim, pedidos de ajuda nas redes sociais por dia. Por dia? Por dia. A gente abriu um formulário no início do programa para ver quem gostaria de vir para o Brasil. Em uma semana a gente teve 7.000 pedidos. Daí a gente fechou. Eu falei, não tem como nem apurar essa quantidade de pessoas, de histórias, de vidas devastadas. São mulheres, são jovens, são pessoas que foram, enfim, né, impedidas de trabalhar, que são impedidas de trabalhar, e muitas delas perseguidas, assim, correndo o extremo risco de vida, assim, né? E esse programa, assim, é muito bacana, porque a gente identifica e a gente faz todo o processo, né? Então, é uma parceria com o Ministério da Justiça, o Ministério das Relações Exteriores, as embaixadas do Brasil e no Irã e no Paquistão. Então, a gente faz todo esse processo, identifica a pessoa e busca o patrocinador para aquela pessoa ou para aquele grupo. Então, a gente tem tratativas, assim, com organizações internacionais, tratativas com pessoas físicas de fora que falam, caramba, quero ajudar, o que eu faço? Né? Quanto custa trazer uma pessoa, bancar a comida dela e tudo bonitinho, até que ela consiga, né, a sua independência, de fato, no Brasil, assim, né? Ah, muito bom. Bem, agora nós estamos aqui, felizmente o ExpertCast já tem mais de 2 anos, tem milhares de espectadores e ouvintes, então eu já deixo aqui também um chamado para quem está nos ouvindo, para quem está assistindo. Além de conhecer mais sobre Estou Refugiado, nós vamos deixar os links depois na sinopse, mas são vários profissionais de saúde, de tecnologia, empreendedores, investidores, executivos, que podem também verificar nas suas empresas oportunidades para ajudar não só o Estou Refugiado, mas principalmente as pessoas que estão aqui para empregos e oportunidades. Eu vou passar agora para a Massuma e para a Parisa, que eu quero conhecer um pouco das duas e saber como foi essa história também, essa vinda para o Brasil, como que era a carreira de vocês duas, né? Então, Massuma sei que é fotógrafa e Parisa vou querer saber um pouquinho mais. Vou deixar agora a Massuma poder fazer a tradução para vocês contarem um pouco mais para quem está nos ouvindo a respeito da vida de vocês. Tá bom. Primeiro vez eu falar sobre eu. Eu sou a Massuma. Eu chego no Brasil com quase 4 anos. Finalmente, ano 2021, de outubro. Eu agora quase um mês minha família chega no Brasil, é muito feliz. Eu também muito feliz que hoje fica com vocês. Parisa, minha amiga, pergunta dela. Eu só falar uma introdução aqui, Gustavo. Enfim, né, a história da Massuma está nesse livro que eu trouxe para vocês. A gente bacana. lançou um livro com histórias de mulheres refugiadas e uma delas é narrada pela Mahbouba, que hoje ela está no Canadá. Porque é importante dizer que um grande número de pessoas do Afeganistão que chegaram no Brasil nos últimos anos acabou indo para a rota
para entrar ilegalmente nos Estados Unidos, né? Então, agora esse programa, porque a pessoa chega qualificada, a gente tem pessoas, a grande maioria são formadas, algumas que têm pós-graduação, algumas com doutorado e chegam aqui e de uma língua distante. Então, eles falam persa. Quanto tempo demora? Assim, 1 ano e 8 meses, mais ou menos, para você estar falando decentemente para poder estar na frente de um empregador e mandar bem e conseguir ser empregado, assim, né? Então, muitos fizeram esse shortcut, indo para os Estados Unidos legal. Agora não existe mais essa possibilidade. E esse programa vai fazer com que as pessoas fiquem. Então, a gente está incessantemente buscando empresas para nos ajudarem. Por exemplo, a gente teve uma parceria com um hospital, não sei se eu posso citar nomes. Pode lá citar, atrás, sim. com Albert Einstein, que eu me lembro que eles sempre contrataram refugiados. Daí, um dia, eu peguei, assim, e chamei, assim, na entrevista de trabalho, 4 afegãos. E mudei a entrevista de português para o inglês. Falei, gente, vamos, let's speak in English, ok? Eu quero te apresentar essas 4 pessoas. E eles ficaram encantados e contrataram na língua inglesa, sem falar o português. Olha só. Então, estão todos trabalhando hoje no hospital, na área de inovação, na área de gerência de projetos, refazendo a sua língua. Porque, assim, imediatamente a gente conseguiu uma acolhida no inglês, assim. E depois o português vai junto, né? Ele vai aparecendo, ele vai brotando, né? Então, a gente sempre faz esse apelo. A gente está constantemente... A gente tem a plataforma do Mundo, que eu te falei, de empregabilidade. Então, sempre que tem um lead, assim, a empresa entra, ela dá uma vaga para um refugiado, ela deixa a description, né, o job description, e a gente busca pessoas que tenham com aquele perfil, e a gente sempre manda um afegão que fala inglês e tenta ver se a gente quebra essa barreira, assim, muito sabe? Bom. Para que as empresas consigam perceber o talento dessas pessoas que estão aqui silenciadas, porque a barreira da língua de uma língua distante é muito grande, assim, né? Então, eventualmente, ela pode começar a trabalhar falando inglês. E está dando certo. A Parisa, ela foi um caso, assim, excepcional. Ela foi uma pessoa que corria extremo risco de vida, né? Fugindo do Talibã, que a perseguia. E que, enfim, né, que fez coisas assim, que bem, assim, horríveis com ela, né, os soldados. E pior de tudo, foi aquela pessoa que você me ajudou também. Então, segunda ajuda aí, contando. Que bom. Quando a gente, em Paris, atravessou a fronteira do Afeganistão pro Paquistão, fugida, escondida, sem celular, com o irmão Fahim trazendo. Ela estava bem debilitada, porque... a retaliação do pessoal lá do Talibã, quando ela conseguiu fugir da mão deles, foi dar uma injeção nela e cortar todos os dedos do pé dela. E ela sobreviveu a isso, deixaram ela para morrer. Um grupo de pessoas, né, cuidou dela. A gente conseguiu tirá-la de lá. E eu nunca vou me esquecer que quando eu e Massuma, a gente foi buscar-la no aeroporto, né, Massuma? A gente achava que ela ia vir de cadeira de rodas. Ela, rapidinha, de pé, assim, vim para dar certo, quero trabalhar, tô aqui. E ela é da área de saúde também, né? Que bom. Eu vou querer saber mais da história, então, da Parisa e depois a sua também, Massuma. Você traduz para ela? میتونی کم در مورد خودت بگی؟ خورده در مورد خودت بگی اسمت چیه؟ از کجا اومدی؟ اهل کجایی؟ سلام، من از افغانستان هستم، ولایت زیبای تخار، و اونجا زندگی میکردیم. در یکی از اورسوالیا دیگه اونجا زندگی میکردیم دیگه. اونجا که زندگی میکردیم ما تقریبا تا حالا هم ادامه داره اونجا زندگی ما فعلا دیگه. پدرجان مادرجان اونجا هست. ما اولا در زمان جمهوریت خوش بودیم، خیلی خوشحال بودیم در اونجا، چون که زادگاه ما بود، وطن ما بود، تمامش بود. Olha, para todo mundo, meu nome é Parisa, ela é do Afeganistão, também ela disse que é o do cidade que ela nasceu, Takhar, nome Takhar. E ela estudou, né? Vamos falar sobre isso? Não, fala sobre a família dela. Ela diz que eu moro em toda a vida no Takhar, cidade Takhar, mas ainda também a família, todo mundo no Takhar, agora ela sozinha fica aqui.
Ela sozinha aqui com a gente, né? E a Sim. gente está cuidando dela. Sim. E era legal também, Massuma, falar dessa questão que ela fez, né, na educação, que se chama, na saúde de mulher, que eles chamam todas. Tem muitas Tá. mulheres, assim, a Aham. grande maioria vai para a área da medicina, ou da área da odontologia, ou saúde da mulher, que seria ginecologia. Uhum. Ou enfermeira, ou pessoas que ajudam no parto, né? E ela teve isso, ela fez quantos anos de faculdade? Falar um pouquinho. میتونی در مورد درس خوندن مدرسه دانشگاه اینو بگی؟ در مورد دانشگاه بگو. ما اولا که بود در زمان جمهوریت مکتب خواندیم، تمام کردیم و در سال 2018 مکتب تمام کردیم و بعدا سال 2022 وارد دانشگاه شدیم و من زیاد خوش داشتم، علاقه داشتم که دکتر شم در جامعه. الان اونجور کوتاه باشه که من بتونم بگم دست Não دادم entendendo nada, nós الا چیزه که انچیز دو طالبه و اکابا های سکول نو تخار توی شهر خود تخار درسته؟ اکابا های سکول نو تخار سیده جدیله depois ano 2018 acabou a high school, mas ano 2020 سال 2020 گفتی 2018 مکتب تمام کردیم آره و 2022 وارد دانشگاه شدم. 2022 آره. ela diz que ano 2020 começar faculdade depois que o Talibã chegou no Afeganistão, esse parte sistema de saúde abre para a mulher no Afeganistão depois de Talibã. Por isso é um pouco confuso que porque para mim todo mundo fechado. Por isso eu pergunto a ele que você fazer faculdade 2020 porque Talibã fica lá, né? Afeganistão por isso. Mas hoje as mulheres não podem trabalhar. Hoje não pode. Elas não podem trabalhar, elas não podem estudar. E a última do Talibã foi ir nas universidades e queimar todos os livros escritos por mulheres. Assim, Nossa. né? É uma barbaridade. Uma assim, barbaridade. Né? Então, você tem meninas hoje, mulheres e homens também, muitos médicos que chegam aqui e que são silenciados. Hoje mesmo a gente estava conversando com um médico que era o responsável por uma área militar lá do Afeganistão, um médico clínico geral. Né? E assim, a questão não é só com relação ao Afeganistão, né? Nunca vou esquecer um dia que a gente recebeu um refugiado russo que saiu da Rússia porque ele era perseguido contra a guerra da Ucrânia e ele veio para o Brasil. Ele é um médico que faz operação cirúrgica gastro. Uhum. Super bom, jovem, bacana, veio com a mulher e filho, comprou um carro e está de Uber até poder voltar para o país dele, assim, né? Então, ele dá uma pausa na vida dele, assim, né? Então, assim, a medicina, quando a gente fala de refugiados e quando, principalmente agora, nesse programa de reassentamento, que quando a gente faz a coleta dos dados de pesquisa das pessoas que estão pedindo para vir para cá, é muito médico. É muito médico. Eu fico pensando, que país é esse, né? Que todos os médicos têm que sair correndo, todas as mulheres têm que fugir. O que vai sobrar, né? O que fica? Eu queria saber mais da Massuma também, como ela já há 4 anos aqui, né? E como tem sido, até aproveitando que a Luciana falou dos médicos aqui no Brasil, como é que tem sido essa adaptação aqui no Brasil? E se você já chegou a usar alguma vez o sistema de saúde brasileiro, né? Que é o SUS. Sim. E aí queria também as suas visões, né? Conta um pouquinho da sua vida aqui no Brasil. Eu acho que é muito bom. Na verdade, é muito bom. O sistema de saúde brasileiro é muito profissional. Eles muito apoiam. Quando que eu fui no médico, eles têm muita paciência. Eles sentam, perguntam sobre tudo. E também, eu acho que é muito bom para mim. Tem uma coisa, Gustavo, só rapidinho de contar. Assim, quando chega o refugiado, só para você entender o processo, ele chega no Brasil, daí a gente tem que entrar na área de documentação deles, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é tirar o CPF e fazer o apontamento na Polícia Federal para ele pedir ser reconhecido como refugiado. Daí já ganha um protocolo, já tira o CPF. Tira o CPF, a primeira coisa que a gente faz na nossa organização é a carteira do SUS. Para ele poder ir, né, nas UBSs, assim, né? E foi bem legal. Sexta-feira passada, inclusive, na semana passada, a UBS do bairro da Bela Vista, onde a gente tem um dos co-livings, eles
entrar em contato com a gente também é assistente social, porque a gente tem uma equipe de assistente social, porque tanta gente fala essa língua chegando nessa UBS e cada vez vai chegar mais, assim. Daí foi bem legal, porque eles foram visitar o nosso abrigo e deram uma palestra, assim, sobre o sistema de saúde no Brasil, como que é a UBS, e a gente tem também a figura do mediador cultural, que a gente chama. Na verdade, a Massuma faz essas vezes, ou a Indila, que trabalha com a gente também, ou seja, ela vai junto para fazer a tradução, porque imagina você chega, né, cabeça doendo. Como é que você fala, assim, né? Sim. Quando você não fala nada do português. Conta isso, Massuma, você acompanha bastante também, né? cabeça de dor saram dard mikonad. Tá vendo? Dor de cabeça. Então, então elas vão juntas, né? E a gente, assim, essa questão do SUS é maravilhoso, fica todo mundo, assim, encantado, né? Além disso, a gente tem parcerias também, por exemplo, agora a gente está com uma parceria com a Unifesp, que tem um ambulatório para refugiados, do Dr. Murched, e ele montou esse ambulatório ligado à universidade, e quando a gente tem casos mais socorro, eu ligo para ele fala, amanhã vai ter um médico X atendendo a pessoa, inclusive atenderam também a Parisa, e sempre com um tradutor. Ele tem a figura do mediador, que é um afegão que fala português, para que possa acompanhar, assim, né? A Parisa teve essa sorte de né, na Unifesp, e agora também ela teve, né, com o Marco, né? E o Dr. Edson, que maravilhoso, do HC, que receberam ela para olhar o pezinho dela. Ela ganhou a palmilha dela. Ah, que bom. Ela não tinha palmilha, ela tinha um sapatinho e no fundo do sapatinho tinha um plástico que ela enrolava. Agora ela está com uma palmilha. É uma boa pergunta para ela, ver o que ela gosta, né, da palmilha. Também, se quiser traduzir para contar um pouco mais. میتونی در رابطه با این بگی که وقت دکتر رفتی چه اتفاق افتاد؟ اینجا اولین بار که رفتی دکتر منظوم وقت رفتی این ویزیتت کردن؟ در افغانستان؟ نه اینجا که رفتم اولین روزی که بود دیگه دکترها را دیدم، بایشان معرفی شدم و ترسیدم که مثلا روز اول برای مثلا دوباره عملیات میشم یا مثلا مرا میبرن به اتاق جراحی. این احساسات را داشتم. Ela fala sobre médica quando que primeiro avisar eles. Ela diz que é muito medo de médico, que fazer alguma coisa porque corta, pé dela corta, por isso que precisa. Eu não sei que é isso no Afeganistão. Isso. Por isso ela é muito medo, mas بعدش چی شد؟ بعدش خیلی یک استرسی ناخوشایند داشتم و بعدش دیگه به خانه آمدم. ولی چکت کردن هیچ اتفاق نیفتاد؟ خیلی هم نه، خیلی برام استرس و غم انگیز بود که مثل که در افغانستان مثلا من عملیات شدم و چند مدت خواب شدم، از اون روزها من ترسیدم. من گفتم شاید در زندگی من پس اتفاقی نیفته که مثلا من از پای بانم، از سوشت خیز بانم دیگه. خدا را شکر که هنوز کدام جوابی بر من آمده که یا هنوز آزمایش گرفته. میتونه در مورد دکتراش بگی وقتی تو رو معاینه کردن مثلا رسیدگیشون چطور بود؟ خیلی خوب بود، خیلی من ازشان خوشحال هستم و خیلی Ela diz que primeira vez é muito medo, mas quando que eu avisa o médico, ele é muito kind com ela. E também elas falam para ele que tranquilo, relaxar. Só avisa ela dela, depois me dá data para consulta para outro dia. Mas ela é feliz, depois tranquilo. Olha, nós tivemos alguns episódios aqui, né? Assim, mesmo o brasileiro desconhece, né? O brasileiro que eu digo, de forma geral, desconhece o SUS, né? A maravilha que é o Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. Nós tivemos algumas entrevistas aqui no ExpertCast com a Ana Estela Haddad, que está à frente da Secretaria de Informação e Saúde Digital, contando de tudo que tem de novidades da parte de tecnologia e inovação no SUS. Nós falamos também sobre saúde digital com
2 médicos ligados ao Hospital das Clínicas, aqui da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o Dr. Carlos Carvalho e o Dr. Chau. E por fim, estou lembrando também de um outro episódio sobre ONGs na saúde, a Zoé, que trabalha ali no estado do Pará. O Marcelo esteve aqui, além do Ricardo Moraes, também fundador de uma ONG aqui em São Paulo. Então, para a gente fechar esse primeiro episódio aqui, Luciana, eu queria, e a gente vai convidar depois mais 2 colegas, né, a Cobra e a Najiba. E a Najiba. Mas queria antes que você trouxesse aqui algumas palavras finais, antes da gente passar para a segunda metade. Para a segunda metade, assim, né? O refugiado, quando ele chega aqui no nosso país, ele tem a questão da saúde debilitada vem junto. Então, por exemplo, no caso desse programa dos afegãos, a grande maioria nunca tomou vacina. Então, a primeira medida é a vacinação. Eles voltam arrasados, com o braço doendo, ficam com febre e tal. Mas é uma coisa super, super importante, assim. A questão também da saúde bucal e da saúde mental. Então, são 2 coisas que vêm junto, assim. Os dentes estouram rapidamente. Hoje a gente já tem parcerias também para fazer andar essa questão aí odontológica para todo mundo que está precisando de urgências. E agora a gente já está fazendo um programa que é bacana também de não urgência, né? Mas de anteceder os problemas, né? Fazer como se fosse um check-up. Já estamos querendo ousar fazer check-up nas pessoas que bacana. Que estão chegando. A nossa assistente social, que eu acho bárbara, criou um programa desse. E a questão da saúde mental. Então, hoje a gente tem um programa de roda de mulheres com refugiadas, a cada 15 dias, com psicólogas voluntárias, e elas é um lugar de fala, onde elas contam, onde elas se abrem, elas sabem que tudo que for falado lá não vai sair de lá. A Massuma mesmo, né, Massuma? Você teve a ajuda psicológica com uma psicóloga quando veio esse grupo lá atrás, e foi muito importante para a Massuma, porque quando às vezes a pessoa pede ajuda desesperada do outro lado. Eu preciso ouvir, ela chora, ela está desesperada, você traz. No dia seguinte ela chora de desespero porque eu vim, minha família ficou. Tudo que você deixou para trás é muito difícil, é muito pesado. Além dos traumas, a família, assim, né? A pessoa se sente culpada por quem ficou, quem não está aqui, não está andando em liberdade. O nosso co-living, por exemplo, é do lado da Paulista, atrás do MASP. Domingo todo mundo está andando na Paulista, vai no Parque de Ibirapuera, já tiram o hijab. Liberdade, assim, eu fico se eu quiser, mas eu tiro se eu quiser também, assim, né? Então, o Brasil, ele é muito bacana, assim, esse programa que o Brasil, assim, é importante dizer isso, o Brasil é um dos únicos países hoje que dá visto humanitário para refugiados do Afeganistão. Só tem, no caso, o Canadá um pouquinho, a Austrália eventualmente, um ou outro lá, porque os Estados Unidos carregou as pessoas depois da invasão, depois fechou as porteiras, não tem mais ninguém lá, entendeu? Entrando. Então, a gente é o único lugar way out, e nós somos uma das únicas ONGs com essa possibilidade de receber muita responsabilidade. Então, a gente precisa muito da parceria, né, do poder público estadual, municipal, principalmente, para que a gente possa fazer rodar o programa, porque essas pessoas que estão aqui na sua frente são os novos brasileiros. Elas vão casar, elas vão ter um filho brasileiro, elas vão fazer a vida e elas vão contribuir para o PIB e elas vão arrasar ainda. A gente sabe disso. É só uma questão de oportunidade. Eu não tenho dúvida. Puxa, e espero apoiar aqui com o ExpertCast, né, com esses milhares de ouvintes, espectadores, para que a gente possa disseminar ainda mais as histórias de vida aqui da Farisa, da Massuma. Agradecer vocês duas por estarem aqui e espero bastante que a gente possa ajudar aqui pelo programa, né, pelo ExpertCast. Felizmente temos um alcance muito grande hoje. E aí, para quem está nos ouvindo, assistindo, nós deixaremos os links também para o Estou Refugiado, para o livro, para vocês poderem comprar pelo site também é possível, né? É então, possível. O que vocês puderem fazer como apoio ao Estou Refugiado, e aqui a pessoas como Massuma e Parisa, porque eu reforço as palavras da Luciana, conheci também ele no passado já o trabalho, são pessoas espetaculares, extremamente capazes e que estão em busca de uma oportunidade, né? Então, eu deixo aqui esse convite final, eu vou agradecer a vocês duas, a gente vai continuar uma segunda parte depois com a Najiba e com a Cobra. Obrigado de novo, Massuma, e agradeça também aqui a Parisa por nós. Muito obrigada também.
Muito obrigada. Também. Muito obrigado. Muito obrigado. Não é demais imaginar quem pensaria que um dia ela ia poder estar na frente de um microfone, né? E falar. Uma pessoa tão perseguida. میتونی خورده نزدیک به میکروفون بگی خیلی ممنون. خیلی ممنون. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Tasha Cor. Eu espero que vocês tenham várias oportunidades aqui no Brasil, que vocês já estão acolhidas aqui com todo o carinho da Luciana e do Estou Refugiado. E eu passo também o meu acolhimento aqui para vocês, né? E espero, de novo, né, poder ajudá-las bastante aqui nessa nova vida no Brasil. Sim, muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Bem, a gente vai continuar em breve esse ótimo papo aqui com a Luciana e com a Cobra e a Najima na segunda metade do nosso episódio. Mas para você que está nos ouvindo ou assistindo, não deixe de compartilhar esse episódio com seus amigos, familiares, contatos, publicar nas mídias sociais. Como vocês viram, nós podemos muito ajudar iniciativas como Estou Refugiado e Do Mundo, apoiar essas pessoas que estão chegando aqui no Brasil em busca de uma oportunidade. Então, contamos muito com vocês. Não deixe também de seguir o ExpertCast, nos dar 5 estrelas e divulgar para todos os seus contatos. É assim que a gente consegue disseminar informação de qualidade na saúde. Por fim, se você gosta do tema Inovação em Saúde, acompanhe também a comunidade Inovação em Saúde. Já tem mais de 13 mil integrantes. Os grupos são abertos e gratuitos. Você pode acessar www.inovaçãosaude.com. Lá você vai encontrar os links para os nossos grupos, para a página no LinkedIn, para a página no Instagram. Bem, o ExpertCast é um podcast que tem o apoio da Agfa Radiology Solutions e tem a produção da SoulPods. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.